Olá. Bom, o que chamou a atenção nessa semana é a desafinação desse ministério de 37 pessoas, né? Grande parte não conhece a música do governo, não tem a partitura, e aí foi pondo uma letra que desafinou, né, na música. Aí Lula reuniu todo mundo para uma reunião. Se cada ministro fizesse uma exposição de como vê a sua missão, assim, por 10 minutos, e Lula fizesse uns 5 minutos de catequese do ministro, mostrando quais são as pretensões naquela área, a reunião deveria durar mais de 9 horas. Mas durou só uma terça parte disso. Durou um pouquinho mais de 3 horas, né? Então foi muito rápido. Além disso, Lula fez um discurso inicial de 20 minutos, né, aberto para todo mundo, em que ele disse que cada ministro tem que cuidar bem de deputado e senador, não importa o partido. Lula sabe que a partir de 1º de fevereiro vem aí uma Câmara nova, um Senado renovado, em que centro-direita, pelo menos pela eleição do primeiro turno, de outubro, tem aí em torno de 2/3, né? Teoricamente, uma oposição de 2/3 da Câmara e do Senado. Então, ele está muito preocupado com isso. Pois é, Alexandre, será que depois dessa reunião ministerial vai haver menos ruídos dentro do governo? Pois é, enquanto não chega a oposição, né, no novo Congresso, a oposição ao presidente está sendo feita dentro do seu próprio governo com declarações que assustam o mercado, assustam as pessoas, né? Essa história do teto de gastos, o primeiro a falar foi o próprio presidente no discurso de posse, que chamou o teto de gastos uma estupidez, né? E depois quem repetiu isso foi sua ministra da gestão, né? A última a tomar posse, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que estava assumindo uma área que ela não gostaria porque discorda dessa ideia de ser gasto ilimitado. Ora, quem sustenta o Estado é o contribuinte, e todo contribuinte tem gastos limitados, tem teto de gastos. Se o governo gastar aí sem limite, vai ter inflação, vai ter juro mais alto, porque ele vai se endividar, vai ter que pagar mais juros e afeta todo mundo. A inflação tira dinheiro do mais pobre, né? Então é uma questão aí que criou muito ruído, muito atrito, derrubou bolsa, desvalorizou o real, né? O outro disse que tem que mudar as leis trabalhistas, né? Depois da reforma trabalhista. O ministro da Previdência chegou a falar em anti-reforma da Previdência, dizer que a Previdência não tem déficit, aliás, repetindo o que o presidente havia dito, que a Previdência não tem déficit. Outra expectativa é sobre a lei das estatais, que está moralizando a politização de estatais. A gente viu o que foi Banco do Brasil, o que foi Caixa Econômica, o que foi Petrobras, né, que a Lava Jato apurou. Aliás, o presidente Lula, no seu discurso, disse que o último governo desmontou as estatais. Ao contrário, né, as estatais deram lucro, né, Correios, Petrobras, né, e além de dar lucro, muito lucro, não tiveram corrupção, né? Pelo menos ninguém apurou nada até agora. Então, são questões aí que a semana passou assim, foi tanta coisa que a gente tem que começar a separar para poder analisar. E nesta semana o governo se aproximou dos contrários ou se distanciou, Alexandre? Eu creio que se distanciou de uma pacificação nacional, né? O presidente falou que não está movido pelo ânimo de revanche no discurso de posse, mas no próprio discurso ele nega isso, né? Desmente isso. A gente vê, não é só discurso do presidente, é de uma grande parte de ministros ao assumirem, fizeram discursos assim, né? Talvez o que a gente mais possa registrar é o do advogado-geral da União, Jorge Messias, o Bessias, né? Anunciou a criação de uma Procuradoria de Defesa da Democracia, uma coisa bem típica de regime totalitário, e ainda fez ameaça, né, que ataques a autoridades não serão mais tolerados. O que é ataque? É crítica, que está proibida a crítica. Como assim, né? A Constituição permite, né? A Constituição diz que não haverá
censura, né? O próprio presidente falou em demolição do Estado brasileiro. A gente está vendo exatamente o contrário, né? Um superávit primário como nunca, né? Investimentos privados aí de mais de 60 bilhões já contratados, reservas exteriores de 320 bilhões, superávit recordista na balança comercial, né? A gente vê aí resultados do PIB e da inflação que são melhores que os resultados dos Estados Unidos, né? Então, pois é, além disso, o presidente revogou muita coisa, foram revogados decretos sobre armas, foi extinto o Pátria Solidária, né? Escolas de apoio a deficientes por toda a vida, né? Também isso acabou. Programa de apoio ao garimpo artesanal e de pequena escala é previsto por 2 artigos da Constituição, não é invenção desse governo, é invenção da Constituição, né? Fundação Nacional da Saúde, né? 8 privatizações foram canceladas. 4 anos vai ter 0 privatização, né? É isso que está acontecendo. E ainda dependendo do Congresso, porque isso vai depender do Congresso, transferir o registro de armas de caçadores, atiradores e colecionadores do Exército para a Polícia Federal, o que significa um maior controle político, e mais ainda o COAF, aquele controle de movimentação de dinheiro para fiscalizar a lavagem de dinheiro, por exemplo, que está no Banco Central sem nenhum problema, no Banco Central independente, autônomo. Agora querem passar para o Ministério da Fazenda, que é político, entrega para o Ministério da Fazenda. Os próprios políticos que vão votar nisso devem pensar que eles podem ficar sujeitos à chantagem política, né? E tem outras coisas que a gente fica esperando o que vai acontecer com um programa humanitário, como é a Operação Acolhida, que recolhe refugiados da Venezuela, do aliado Maduro, né? O que vai acontecer com isso? O que vai acontecer com as escolas cívico-militares tão desejadas pelos prefeitos, que levaram a paz à juventude nas periferias das cidades, né? Tudo isso pode fazer parte aí de uma revanche ou não, talvez um aperfeiçoamento. Vamos esperar. Agora, Alexandre, uma outra questão é a escolha dos ministros. Qual foi o critério adotado? Pois é, o critério é o da diversidade e do apoio político, numa ampla frente de partidos, né? Só que essa frente ampla mantém o cerne, a coluna vertebral é o PT, né? Muita gente lá dentro dessa frente ampla está achando que o PT está com poder demais dentro do ministério, mas afinal, né, o presidente é do PT, né? Mas aí acabou entrando gente condenada por improbidade administrativa, como o caso da ministra da Ciência e Tecnologia, que entrou para o lugar de um astronauta quando era prefeita de Olinda, está em segunda instância, né? A ministra da Cultura, a cantora baiana, que pegou verba do Ministério da Cultura e prestou contas irregularmente, foi pega pelo TCU, né? E vai ser a chefe do ministério, né? Assim como a ministra do Turismo, mulher do prefeito de Belford Roxo, o marido, a irmã, está um envolvimento lá com problemas de milícia também, né? Deltan Dallagnol, que foi da Lava Jato, agora é deputado, está lembrando que o Superior Tribunal de Justiça condenou o ex-governador do Amapá, Valdez Góes, né? E ele hoje é ministro da integração do desenvolvimento regional. Mas, enfim, o presidente da República é responsável pela nomeação de seus auxiliares. E quando são 37, dá um trabalho enorme, né? Tanto que já tem até o porta-voz dos desmentidos, né? Que é o ministro-chefe do Gabinete Civil, Rui Costa. E Lula vai ter ainda 3 semanas, Alexandre, até que chegue o Congresso renovado, né? Como vai ser esse janeiro para o governo? Sabe qual é a importância desse janeiro? É que quando janeiro terminar, Câmara e Senado vão eleger novos presidentes, né? Ou reeleger. Mas, enfim, os eleitores, deputados e senadores, estão de olho no novo governo.
ou velho governo, eles já estão analisando para ver se é o mesmo Lula, se é um novo Lula, se está mais irritado, se está mais experiente, se é Lula misturado com Dilma, afinal vai adotar o PAC da Dilma, né, num período de triste memória, de recessão, né, mas também o desempenho do Ministério, para saber com quem eles podem se meter, como vão fazer oposição, como vão fazer governo. Estão observando nesse janeiro, isso vai influenciar na escolha dos presidentes da Câmara e do Senado, né? Essa é uma questão. A gente está, além disso, não sei se o presidente disse isso para os ministros, mas o país está dividido, né? A gente viu na eleição, está dividido, não foi uma vitória de 80-20, foi uma vitória de 50,9 a 41, a 49,1, né? Então está muito dividido, a expectativa de uma oposição muito forte, não apenas dentro do Congresso, mas dentro da população, né? População dividida também. Ele chegou a falar no discurso lá para voltar a reunir as famílias, até as famílias estão divididas, né? Mas e vai ter que dar uma olhada nessa história de censura. Não é o que diz a Constituição, a gente não pode ter censura, a gente tem liberdade de opinião garantida pela Constituição, artigo 220, artigo 5º, né? Esse crescimento, esse ativismo do Supremo sobre o Executivo, inclusive, sobre o Legislativo, tudo isso são problemas que o próprio presidente da República vai ter que administrar. O Ministério da Justiça acionou a Interpol e o governo dos Estados Unidos para retomar o processo de extradição do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Essa é uma informação de Caio Junqueira e ele volta para detalhá-la agora. Caio, por favor. Isso, Márcio. O Alan é considerado foragido aí da justiça brasileira, né? Desde que teve uma prisão preventiva decretada em 2021 pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e naquela ocasião o Alexandre de Moraes já havia solicitado o início do processo de extradição do blogueiro. E no fim de 22, o Supremo Tribunal Federal havia ordenado o cancelamento do passaporte dele. Ele é investigado no inquérito sobre a divulgação de fake news e também no que identificou a atuação de uma milícia digital que trabalha contra a democracia. A informação que eu obtive é de que não há ainda nada oficial, mas que há contatos preliminares e esse assunto, sim, foi retomado pelo novo governo. Ou seja, já começaram esses contatos, tanto com a Interpol como com o governo dos Estados Unidos, para a extradição de Alan dos Santos. Continuar acompanhando esse caso e ainda nessa edição ou ao longo da programação da CNN Brasil, a gente pode trazer outras informações. Por enquanto, muito obrigado. Caio Junqueira.